Então, bom dia a todos, né? Hoje é dia 18 de junho, nós estamos iniciando nossa sétima aula de estatística básica, ou seja, nossa penúltima aula. Eu vou estar compartilhando com vocês o conteúdo de hoje. Nós vamos estar falando hoje, na nossa aula, sobre medidas de variabilidade ou dispersão. Que palavrão é esse, hein? Você sabia o que significam essas palavras? Eu acho que dispersão deve ser dispersar, né? Não é muito boa não, né? Nós vamos ver o que significa isso. Antes de começar o conteúdo, o que acontece? Dispersão seria o quê? Variação de um número para outro. Variabilidade, variação de um número para outro. Por mais que o nome soa um pouquinho esquisito, um pouquinho complicado, ele é uma coisa bem tranquila. Nós vamos estar usando amplitude, desvio padrão, desvio médio e assim por diante. É uma coisa bem simples que vocês vão estar estudando. Primeiro nós vamos falar sobre a amplitude. O que é amplitude? É a mais simples das medidas entre eles. Primeiro ele é anotado pela letra H, então ele foi adotado pela letra H, minúsculo, tá bom? Não é um H maiúsculo, H minúsculo, que é a diferença entre os extremos, entre o maior número e o menor número, ou seja, o número máximo com o número mínimo. Por exemplo, tem uma amplitude que varia de menos 5 a 10. Então, é menos 5, 4, 0, 3, 8 e 10. Primeira coisa que eu vou ter que fazer lembrando que, deixa eu só dar uma arrumada aqui nesse slide, porque não é menos 4. Vocês estão vendo essa tela de novo? Sim. Agora aparece menos 4? Sim. Então, o que acontece? Menos 5, menos 4, 0, 3, 8 e 10. Então, a variação é de menos 5 a 10. Qual que é o H máximo? É o positivo, que é o 10. E o H mínimo é o menos 5. Então, é o que? É a diferença entre o máximo e o mínimo. Só que acontece, nessa diferença, como o 5 ele é negativo, eu vou ter uma troca de sinal. Aonde eu vou ter 10, que é o máximo, menos 5 entre parênteses, que é esse valor aqui, que é o menos 5. Então, eu vou ter menos com menos, o que, pessoal? Vocês Menos com lembram? menos é mais, né, professor? Vocês lembram aquela regrinha? Menos com menos, mais com mais também. Todas as vezes que os dois sinais do lado do outro forem iguais, é positivo. Menos com menos é mais com mais. Agora, quando os dois sinais forem opostos, aqui mais e aqui menos, vai ser menos. Aqui menos e aqui mais, também vai ser menos. Então, explicando. Quando tiver 2 menos, é mais. 2 mais, é mais. Agora, quando tiver dois sinais opostos, ele será o quê? Negativo, pessoal. Vocês ainda estão com dúvidas ainda? Vamos fazer daquela forma clássica, então. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, vocês perceberam que todas as vezes que eu tenho dois sinais iguais, ele é positivo. Positivo. Dois iguais. Nesse caso, eu estou com dois sinais iguais, mesmo que tendo um parênteses no meio separando. Então, 10 mais 5
15. Então, nesse caso, a amplitude do conjunto de menos 5 a 10 vai ser 15. Como é que eu vou fazer? Como é que eu tenho certeza que está certo? É só fazer lá. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí vai indo. Tá bom? Lembrando que se eu comecei pelo menos 5, eu não conto menos 5. Então, vai. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 15. Até aí, tudo bem? Pessoal, Sim. nós temos o desvio médio absoluto. Então, lá no amplitude é apenas isso. É só a diferença do maior para o menor. O desvio médio, a amplitude é uma medida simples. Foi o que nós estudamos agora. E fácil de calcular. Até aí tudo bem. Tem a virtude de dar uma ideia da variabilidade do conjunto. No entanto, ela não leva em consideração todos os valores do conjunto como seria desejável. Assim, prefere-se em geral trabalhar com medidas que utilizam todas as informações disponíveis. Uma dessas medidas é o desvio médio, ou simples desvio médio absoluto, ou simplesmente desvio médio. O desvio médio é representado pela letra DMA, desvio, que é o D médio, MA absoluto. É definido como sendo a média da distância dos valores do conjunto que encontra a ideia. Opa, começou a complicar um pouquinho. Então, a amplitude é a diferença do maior para o menor, e o desvio médio é a média desse desvio. Como eu vou fazer isso? Para fazer um desvio médio, eu vou estar usando essa fórmula. DMA é igual, primeiro valor menos a média, mais segundo valor menos a média, e assim por diante. Professor, não entendi isso. Não entrou na minha cabeça. Para mim fazer o desvio médio, primeiro eu tenho que calcular a minha média. Então, esse x com tracinho em cima é a minha média. Você pode ver que você vai utilizar ele várias vezes. Então, calcular o desvio médio do conjunto menos 7, 4, 0, 3, 8 e 10. Antes de mais nada, eu vou calcular a média dele. Então, eu vou somar todos esses valores. Eu vou somar o menos 7, o mais 4, o 0, o 3, o 8 e o 10. Então, vocês perceberam que tem um número negativo nele, que é o menos 7. Então, 4 com mais 3 é quanto, pessoal? 4 mais 3. 7. Então, menos 7 mais 7 é 0, não é verdade? Concordam comigo? Hã? Ó, Repete aí. ó. Aqui eu tenho menos 7. Então, não vou mexer nele por enquanto. Então, 4 mais 3. 7. Então, menos 7 que está aqui, mais 7 dá quanto? 7 menos 7. É 0, professor. 0. Pessoal, vamos fazer diferente, para vocês entenderem. Vamos somar os positivos e vamos subtrair, mais fácil. 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15, 15 mais 10, 25, 25 menos o 7 que eu não subtraí ainda, 18, 18. Agora, 18. Quantos números que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zero também conta, tá bom? 18 dividido pelos 6 números, vai dar quanto? 3, 3. Então, a minha média vai ser 3. 3. Então, eu já calculei a média.
Agora eu vou calcular o quê? O desvio Eu sou uma médio. pessoa ruim de matemática, é eu, viu? E esse trem complicado assim é que eu complico mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o menos 7 menos 3. Então, ó, aqui é menos, ó. Primeiro valor. Qual que é o x1 aqui? Menos 7. Menos 3. Menos 7 menos 3, menos 10. Não é verdade? Só que aqui, essa risquinha aqui, que coloca aqui, não pode haver resultado negativo. Então, o que acontece? Mesmo se ele der um resultado negativo, eu vou pôr ele positivo. Então, menos 3, menos 7 menos 3 dá menos 10. Então, eu vou pôr aqui ele 10. Eu posso fazer subtração dentro dele, mas o resultado, se der negativo, eu vou colocar o quê? Positivo. Tem um conteúdo da matemática que, que usa essa parte aí, aonde não existe valor negativo. Então, eu posso, dentro dele, somar, subtrair, mas o resultado, sendo positivo ou negativo, ele vai ser o quê? Positivo. Então, segundo número, x2, 4, menos 3, dá quanto, pessoal? 4 menos 3, Como? 1. Aí, ó, apareceu um aqui. Ele já automaticamente era positivo, então, beleza. O x3, 0 menos 3, menos 3. Como eu não posso pôr um número negativo aqui, 3. Por que que eu não posso pôr número negativo ali? Porque o desvio médio é o desvio de números. Ou seja, o desvio pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas para mim fazer esse desvio médio, eu tenho que somar essa diferença. Ó, de 0 para menos 3, quantos que é? 0. 1, 2, 3. Então, o 3, ele pode ir tanto para o lado positivo, tanto para o lado Negativo. negativo. Então, por isso que aqui não existe número negativo. É, é as casas que você conta. Então, por isso, quando você conta, não tem conta negativa nessa parte. Então, dá 3. x4, 3 menos 3, Zero. 0. Então, aqui já foi 0. 8 menos 3, Cinco. 5. Então, o que acontece? Do 3 para chegar ao 8, quantos números você vai ter que somar? 5. 10 menos 3, 7. Então, o que acontece? Eu estou com 3 e quer chegar a 10. Quantos números falta? 7. Então, por isso que não existe números negativos nessa parte. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos eles. São 6 valores que eu somei. Então, 10 mais 1, 11, mais 3, 14, mais 5, 19, mais 7. 26. Então, 26 dividido por 6 números. Quais são 6 números? Menos 7, menos 4, ou menos 7, 4, 0, 3, 8 e 10. Aí o que acontece? 26 dividido por 6 vai dar 4,33. Então, o desvio médio é quanto? 4,3. 4,33. Então, o que acontece? Olhando essa fórmula, parece que ele é complicado. Mas na hora que nós fazemos na prática, ele não é. Até aí, tranquilo? Só não entendi muito bem, não. Seguinte, Esse aí não deu para pegar, não. a Aí, média, depois Larissa. desse parênteses aí, esse símbolo que tem
Antes do menos 7, ele é para quê? Esse aqui? É 2. Esse aqui, qual? Esse daí que o senhor está mostrando, cassete. O seguinte, a relevância... Por exemplo, existe uma operação na matemática que, agora que não, agora eu esqueci o número, é um conteúdo de 8º ano que estuda, aonde, quando existe um número entre essa linha, ele não pode ser negativo. Eu posso somar o que está dentro dele, subtrair, mas o resultado sempre será o quê? Positivo. O Positivo. professor, no caso, quando está entre parênteses, não, quando sai do parênteses, ele passa a ser positivo, não é isso? Depende. Depende do sinal que está fora. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui, ó. -7, tem parênteses. Tá vendo aqui? Que Ah, sinal que está antes do parênteses? Não tem não, sinal. sinal. Se não tem sinal, ele é positivo. Positivo. Mais com menos, menos. Então, para ele se tornar positivo, esse menos aqui, eu tinha que ter um número negativo do lado de fora. Direito. Como eu não tenho nenhum sinal negativo lá de fora, ele se torna positivo. Na verdade, todos os sinais continuam do mesmo jeito. -7, 4, 0, 3, 8 e 10. Ele não muda o seu sinal. Porque não tem nenhum sinal negativo fora do parênteses. Voltando aqui no desvio médio, o que acontece? Por que aqui é negativo e aqui se tornou positivo? Eu tenho -7 e eu ganhei -3, eu tenho 10. Ou seja, eu contei quantos números? 10 números. Então, quando eu conto, ele não é nem negativo, ele é sempre positivo. Então, o que acontece? Aqui dentro, -7 e -3, os dois números são negativos, não são? Uhum. Vamos brincar de venda. Eu brinco muito com meus alunos de 8º ano de venda. Eu devo R$7 na venda. E fui lá, comprei mais 3 sem pagar. Quanto eu estou devendo na venda? 10. Existe nota de -10? Não, Você vai pagar com o quê? Uma nota de 10. 10. Ou seja, é o mesmo caso aqui. Não existe número negativo. Existe nota de dinheiro negativo? Não. Professor, então esse símbolo aí, esse tipo um L, tipo um I, ele é para indicar que não é Não, número não, comum. esse aqui não é I. É ok. É um tracinho. Ou Só. é um corte. Ele não é letra. Isso aqui não é o Hum, L, isso aqui é o colchete. Entendeu? Ele é o colchete. Ele é esse aqui, ó. Aqui, ó. Em cima, ó. DMA hum. igual, olha lá, colchete. É a variação desse valor, entendeu? Olha lá, ó. Ah, sim. Agora que eu entendi. Então, ele não é letra, não é I. Então, é um traço. É Então, o que porque depois o acontece? conceito parecia que era algum símbolo, alguma coisa. Sim. Então, o que acontece? Então, se eu estou na venda, devendo R$7, comprei mais R$3 e não paguei, quanto estou devendo? 10. Não existe dinheiro menos 10. Existe dinheiro 10. Então, 10 positivo. Eu devo na venda R$4, R$3. E eu tenho R$4. Eu paguei a dívida? Eu devo R$3 na venda. Levei duas notas, levei uma nota de R$4. Não existe, mas vamos pouco que existisse. Levei uma nota de R$4. Eu paguei a dívida? Pagou? Sobrou quanto? Um. Sobrou 1. Então, sobrou, ele é positivo. Eu, eu devo R$3 na venda e não tenho dinheiro. Quanto eu tenho que pagar?
Eu devo R$ 3 na venda e não tenho dinheiro. Estou na venda. A mulher me cobrou. Eu não tenho dinheiro. Quanto estou devendo para ela? R$ 3. Existe nota de menos 3? Uhum. Então, vamos que todas as notas existissem. Então, eu tenho que pagar com uma nota de R$ 3. Eu devo R$ 3 na venda e saquei uma nota de 3. Eu paguei a dívida? Eu devo R$ 3. Saquei uma nota de 3. Paguei a dívida? Pagou? Sobrou dinheiro? Não. Então, 0. Sobrou 0. Eu devo R$ 3 na venda e paguei com uma nota de R$ 8. Sobrou dinheiro? Sobrou? Quanto? 5. 5. Existe nota menos 5? Uhum. Não. Eu devo R$ 3 na venda e paguei com uma nota de 10. Sobrou dinheiro? 7. Agora você entendeu a diferença? Não existe dinheiro negativo. Se você for por esse lado do dinheiro, você não vai fazer confusão. Que não, eu posso dever, mas não é negativo. Não existe dinheiro negativo. Todo dinheiro ele é positivo. Tive. Então, é como se fosse dinheiro aqui. Aí eu somo todos eles, que todos estão positivos. Aí deu 26, dividido por 6, porque tem o menos 7, o 4, o 0, o 3, o 8, o 10. Então, são 6 valores. Então, eu vou ter um desvio médio de 4,33. Ficou mais claro assim? Um pouco. Não, beleza. Depois a gente ainda vai ver mais sobre isso ainda. Nós temos a variância. O desvio médio, apesar de intuitivo, fácil de interpretar, mais ou menos, né? Tem algumas dificuldades, é simples de calcular. Depois que a gente entende, o cálculo é simples. Concorda comigo? O difícil é um pouquinho entender. Depois que você entende, a gente consegue fazer os cálculos. O que é de fato é a medida de dispersão usual, é a variância, e principalmente sua raiz quadrada. Ou seja, então a variância, eu vou utilizar o quê? Raiz quadrada, que é denominado do desvio padrão. A variância é anotada por S ao quadrado, definida como sendo a média dos quadrados do desvio em relação à média aritmética. A raiz quadrada é tranquilo, não é? Raiz quadrada de 4. 2. 2. Raiz quadrada de 9. 3. De 16. 4. Isso. Então, é por essa base. Então, por desvio, entende-se a diferença de um valor do conjunto e a média. Eu não vou mostrar essa fórmula, nós vamos no exercício que é mais simples de entendimento. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, essa variância é a mesma coisa do desvio médio. Ó, x1 menos x, o valor 1 menos a média, mais valor 2 menos a média, e assim por diante. A variância é a mesma coisa, só que o resultado é ao quadrado. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, quanto que é menos 7 menos 3? Menos 10. Né? Ficaria menos 10, ficaria? Uhum. O que aumentaria aqui? Ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? Menos 10 ao quadrado. Quanto que é menos 10 vezes menos 10? 100. 100. Menos com menos, mais. Então,
Lembrando que quando ele é elevado ao quadrado, eu não vou ter número negativo. Porque toda vez que eu multiplicar menos com menos, vai dar mais. Então, é basicamente a mesma coisa do desvio médio, porém elevado ao quadrado. Aí ficaria aqui então aqui ficaria o quê, então? 100. 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado ficaria 9. 5 ao quadrado, 25. E 7 ao quadrado, 49. Então, eu ia somar tudo e faria uma raiz. Então, ficaria, quer ver? Utilizando esses valores. 100 mais 1 mais 3 ao quadrado é 9, mais 5 ao quadrado, 25, mais 7 ao quadrado, 49. Então, eu teria o quê? 184. Agora, deixa eu só ver se tem dividido lá. Tem sim. Então, ficaria 184 dividido por 6, porque são 6 valores. Então, eu teria uma raiz quadrada de 143,16. Então, daria 11, alguma coisa, porque raiz quadrada de 144 é 12. Então, é uma outra forma de utilizar. Mas nós não vamos estar fazendo por enquanto. Quando aqui, ó, cadê aqui, ó? Raiz quadrada do desvio padrão. Aqui falamos desvio médio, variância. Agora, para fazer essa variância, eu preciso saber do desvio padrão. Então, a variância pode ser um quadrado. Não permite comparações com unidades que se está trabalhando. Para ter uma medida de variabilidade com a mesma unidade do conjunto, utiliza-se a raiz quadrada da variância, que é denominado desvio padrão. Então, isso aqui que nós fizemos aqui, é isso aqui. Então, nós vamos pegar os valores x1, x2, assim por diante. Olha aqui o exemplo. Então, esse exemplo aqui, nós vamos fazer tanto esse como esse. Calcular a variância e o desvio padrão de menos 7, 4, 0, mesmo valor aquela hora. Então, eu já sei que o desvio médio, que a média é 3. Não é verdade? Eu já tinha feito esse aqui. Não foi 3 aqui que deu aqui? Sim, pessoal? Foi. Então, utilizamos o mesmo valor. Então, eu vou pegar a variância. Ó. Menos 10 ao quadrado. Eu acabei de falar com vocês agora. 4 menos 3, 1 ao quadrado é 1. Menos 3 ao quadrado é 9. 0 ao quadrado é 0. 5 ao quadrado é 25. E 7 ao quadrado, 49. Somando tudo isso que deu, 184 dividido por 6. Dividido por 6. Que vai dar 30,67. Tá pronto? Não. Por que não está pronto? Tá vendo esse S ao quadrado aqui? É a minha raiz. Toda vez que aparece S ao quadrado, é a minha raiz. Qual que é a raiz de 16? 4. Raiz de 25? Sim. Raiz de 36? 6. O 30,67, ele está entre o 25, que é 5, e o 36, que é 6, não tá? Qual que é a raiz de 25? 5. Raiz de 36? 6. O 30,67 está entre o 25, que é 5, e o 36, que é 6.
Então, o que acontece? Eu sei que o meu desvio padrão vai ser 5,54. Por quê? Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma coisa aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui uma coisa. Se eu consigo alterar aqui. Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quer ver? Eu vou inserir aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui outra parte aqui. Deixa eu compartilhar isso aqui. Ó, eu vou até inserir aqui. Ó, uma caixa de texto aqui. Ó. Então, o que acontece? S ao quadrado igual a 30,67. Não foi que apareceu ali? Uhum. Então, o que acontece? S igual... Para mim tirar esse ao quadrado aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma raiz de 30,67. Ou seja, para mim tirar esse 2 aqui, deixa eu pôr maior, eu tenho que fazer o quê? Para me tirar esse 2 aqui, aqui, S ao quadrado igual a 30,67, eu tenho que fazer o quê? S igual raiz de quanto? 30,67. Então, o que acontece? Eu sei que deixa eu ver aqui. Eu sei que raiz de 25 é igual a 5. Não é verdade? Não é verdade? Uhum. É. E eu sei que raiz de 36 é igual a 6. Qual que é a raiz que eu tenho aqui? 30,67. Ele está entre o 25 e o 36, não está? Uhum. Então, eu vou saber que o meu resultado vai ser 5, porque o 30,66 é mais que 5, porque é 25, e menos de 36, que é 6. Então, o que acontece? Aí é aquela história. Aí eu tenho que fazer um pouco de conta. Então, raiz quadrada não é ele vezes ele mesmo? Não é? Uhum. Então, 5,1 vezes 5,1 e dá 26. Eu preciso de 30,67. Então, 5,3 vezes 5,3 e dá 28,1. Eu preciso de 30,67. Então, 5,5 vezes 5,5 dá 30,25. Eu preciso de 30,67. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 vezes 5,6 vezes 5,6. Dá 31,36. Passou, não passou? Passou. Então eu sei que está entre 5,5 até 5,59. Então, eu vou agora. Ó, 5,52 vezes 5,52 dá 30,47. Então, 5,53, 5,53
30,58. A 4, 30,69. Então, passou um pouquinho, né? 67, 69. Então, dá 5, o quê? 54. Aproximado. Então, o que acontece? Então, ele vai dar sempre um número. Agora, e quando, professor, eu posso fazer de uma forma mais simples? Para não fazer tanta conta? Posso. Ó. Deixa eu... Aqui... Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Não, não consigo fazer. Aqui, ó, consigo. Se eu colocar esse símbolo aqui, ó, S igual tio em cima, significa o quê? Aproximado. Então, eu posso pôr 5,5. Aproximado, 5,5. Ele vai ter uma pequena variação. Até aí, tranquilo? Pessoal, o link vai cair agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá bom? Lembrando que dia 22 é a nossa última aula e tentem colocar as atividades em dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Tá bom? Ok. Então, eu desejo a vocês um bom fim de semana e qualquer coisa, estamos aí. Não esqueça de fazer a avaliação e pôr as atividades em dia, quem ainda está devendo ainda. Ok. Então, obrigado, pessoal.